Como se isto não chegasse, os corais eram muitas vezes partidos para serem vendidos como recordação aos visitantes. Um processo que, felizmente, hoje é raro. Isto porque os donos dos hotéis perceberam que os corais demoram muito tempo a crescer. Os corais cérebro podem demorar cerca de 50 anos para atingirem um tamanho que seja atraente para o turista. Os construtores sabem agora que as maravilhas do Recife só podem ser preservadas se reduzirem as descargas e destruição dos corais durante as fases de construção e caso tratem os efluentes e outros desperdícios de forma a reduzirem a quantidade de nutrientes. Agora percebem que os seus hóspedes vêm maravilhar-se com a beleza dos recifes de coral. Se os corais forem destruídos, os hóspedes não regressarão. Os barcos afundados atraem os mergulhadores. Escondem o mistério da tragédia e a história do naufrágio numa mortalha de água e mais cedo ou mais tarde num manto de vida animal e vegetal. Na realidade, a vida dentro e à volta dos barcos afundados é por vezes mais abundante que num recife natural, especialmente se o naufrágio estiver a alguma distância do recife. Por esta razão, há navios que têm sido propositadamente afundados para criar recifes artificiais. Envolver-se na ondulação ou nadar junto à maravilhosa vida num recife de coral emociona até o mais experiente dos mergulhadores. Movimentar-se pela água, suspenso num mundo estranho, sem gravidade, é uma experiência tridimensional única. Uma pessoa nunca se cansa da sua beleza e tranquilidade. Os recifes de coral são dos trabalhos mais magníficos da natureza. A riqueza de vida parece não ter limites. E, no entanto, algumas das mais distintas e incríveis espécies encontram-se na lista de espécies em via de extinção. Ver um budeão Napoleão a movimentar-se lentamente sobre um recife do Pacífico, confiante de que o seu grande porte o livrará da maior parte dos predadores, sugere que nenhuma força da natureza pode perturbar o seu lugar no recife. E, no entanto, este peixe encontra-se em vias de extinção. As garopas, o mais apurado dos peixes do Recife. O seu tamanho varia entre muito pequeno e enorme. No Oceano Atlântico, o maior dos peixes é o mero-tigre, chegando a pesar por vezes mais de 350 quilos. É também agora uma espécie em vias de extinção. No Atlântico, a mais famosa espécie de garopa é sem dúvida a garopa de Nassau. Deixa-se aproximar facilmente e parece mostrar curiosidade pelos mergulhadores, seguindo-os como um animal de estimação. As garopas de Nassau encontram-se agora na lista das espécies em vias de extinção. Todas estas são espécies de grande porte e objeto de pescaria constante. Perguntamos a nós próprios
se o massacre da pesca submarina não teria adiado esta perda. Se a resposta for positiva, talvez seja tarde demais. As pessoas começaram a nadar debaixo d'água basicamente porque é uma experiência maravilhosa e única. Na realidade, o mergulho está tão popularizado que os entusiastas já sabem que este é um ambiente frágil aos danos físicos. Os mergulhadores em todo o mundo exigiram recentemente uma paragem na pesca submarina e nas práticas danosas nos recifes de coral. O resultado é que os recifes mais conhecidos estão em condições estáveis e, em alguns, onde os mergulhadores se empenharam para os peixes voltarem, é possível voltar a ver grandes espécimes. Para outros peixes, na lista das espécies em vias de extinção, os problemas e as suas soluções são diferentes. Embora raramente vistos nos recifes de coral, o predador marinho mais mortífero, o grande tubarão branco, também está em vias de extinção. Conhecido pelo seu grande porte e comportamento temível, estes grandes animais foram perseguidos e mortos. Foram colocadas redes para os manter longe das praias. O medo fez com que as pessoas levassem esta espécie até ao limite da sobrevivência. Para fazer renascer este belo e poderoso animal, será preciso instruir quem os teme para que as pessoas percebam que até este incrível animal desempenha um papel importante no equilíbrio natural e na saúde do mar. Ao nadar junto a um recife de coral na parte final da minha expedição, procurei os grandes peixes que lá estavam há muitos anos. O que encontrei foram algas e detritos a mais. Mas apesar de os recifes já não estarem cheios de grandes espécimes, e apesar dos corais mostrarem um crescimento indesejado de algas, estou animado pelo facto de o futuro parecer prometedor. As pessoas agora valorizam a beleza e a vida que abunda nos recifes de coral e não apenas o dinheiro que estes podem trazer. Estão agora a descobrir como tirar proveito dos recifes sem os destruir. As minhas observações nesta expedição que me tinha levado a meio mundo não foram todas boas. Vi com desânimo o petróleo na água e em redes de arrasto. Andei por costas geladas que revelaram o despejo de materiais tóxicos no mar. Vi métodos de pesca que eram por vezes totalmente irresponsáveis. Mas apesar de todas as coisas negativas que vi, também fiquei impressionado pelo espírito humano e pelo seu desejo persistente e fervente em manter a vida como uma experiência bela e recompensadora. Já não tenho quaisquer dúvidas que a consciencialização humana tenha começado a ir de encontro à maré da irresponsabilidade, contra a ganância, contra os julgamentos fracos. Agora sabemos que temos de cuidar do nosso planeta azul. E pouco a pouco, à medida que a consciencialização em relação ao nosso frágil mundo continua a crescer, estamos felizmente a começar a mudar a nossa forma de agir, para que o mundo natural possa mais uma vez prosperar da forma que a natureza quer. Os homens irão partilhar durante os próximos 6 meses, desde a fronteira mexicana ao Golden Gate.
Para os recrutas do Navy SEALs, a primeira parte do seu treino intensivo já começou. Percorrem as praias para ficarem em forma. Numa enseada abrigada, uma fêmea sobressai do cinzento uniforme do grupo. A sua cor distinta deriva de uma doença rara que torna o seu pelo sensível ao ferro do mar, que o tinge de vermelho. Há outra coisa que também a distingue. Tem uma gravidez avançada e está prestes a gerar o último elemento da recruta. É uma progenitora experiente e talvez seja por isso que está calma o suficiente para dar à luz durante o dia, quando a maioria das crias nasce durante a noite. Ao nascer, o novo recruta está quase desenvolvido e, passados alguns minutos, já pode nadar. O primeiro contacto entre a progenitora e a cria é feito através do toque dos pelos do focinho e em breve procura a sua primeira refeição. Durante as 3 primeiras semanas de vida, irá ser instruído pela sua progenitora na escola da sobrevivência costeira, que todas as crias devem frequentar. Irá ensinar-lhe tudo o que precisa de saber do manual que as focas e os Navy SEALs partilham. E o seu treino será tão rigoroso quanto este. Da habituação básica ao mar, à sobrevivência em tempestades, ao mergulho em profundidade e respiração controlada. Técnicas de natação subaquática e mestria de equipamento técnico. E, finalmente, estratégias e táticas para evitar o inimigo. No início de qualquer curso, tudo pode parecer demasiado. Para os novos recrutas, há muito a aprender para sobreviverem aos rigores do mar. Mas enquanto que o primeiro objetivo dos homens é estar em forma para lutar, as crias estão a engordar. Durante 2 semanas, a sua alimentação tem sido composta de rações especiais. O leite da sua progenitora é perfeito para engordar. Tem 60% de gordura e dá-lhe o isolamento necessário para sobreviver aos rigores do inverno. Alimenta-se de 2 em 2 horas e já engordou 15 quilos desde o seu nascimento. Está a desenvolver-se bem e com 1 semana de vida já duplicou de tamanho. Tem sido uma época difícil para as progenitoras. Presas à praia e esfomeadas, a página seguinte do manual será um alívio bem-vindo. Isto pode parecer um exercício de sadismo, mas com as pernas amarradas, os recrutas estão a aprender a usar os corpos para nadar exatamente como uma foca. Tudo isto serve para ganharem confiança debaixo d'água, até começarem a pensar e a agir como um animal marinho. Os recrutas das focas também estão a ter as suas primeiras lições de natação e ficam perto das suas progenitoras ao deixarem a segurança da costa. As jovens crias estão debaixo d'água pela primeira vez e ainda não têm rapidez suficiente para apanharem os peixes, mas irão aprender a apanhar crustáceos e marisco junto ao solo. Durante estas primeiras semanas de treino intensivo, progenitoras e crias estão sempre ativas. As focas adultas sem crias para cuidar passam os dias entregues à ociosidade. Mas não há tempo para descansar quando os deveres do treino incluem levar uma cria exausta no dorso.
Para algumas crias, entrar no mar pela primeira vez pode ser um problema. Esta ficou presa entre as rochas e à progenitora só resta esperar que a maré venha e a liberte. É uma altura de muitos nervos para as progenitoras, que precisam de estar em alerta constante e atentas a todos os perigos possíveis. Ver claramente em condições de combate é vital, mas o olho humano não foi criado para o ambiente marinho. A máscara oferece uma pequena bolsa de ar à frente dos olhos, protegendo-os da água e permitindo que possam focar em melhores condições. As focas não têm problemas desses. Os seus olhos estão cobertos por uma fina membrana protetora. Ao contrário dos olhos do homem, não têm qualquer dificuldade com a refração da luz debaixo d'água, pois as suas lentes corrigem automaticamente qualquer distorção. E têm outra vantagem: os pelos no focinho. Estas antenas supersensíveis podem detectar as mais ténues vibrações na água. Isto é muito útil, especialmente quando apanham peixes à noite. Uma bola de golfe perdida é um brinquedo bem-vindo e um pequeno alívio entre as sessões de treino. As jovens crias das focas, assim como os seus parceiros caninos, aproveitam tudo para brincar. Mas isso também lhes serve de treino para melhorarem os seus dotes de caça, de que precisarão para apanhar os peixes. Para fazer isso, as crias devem mergulhar em águas mais profundas e necessitam de um outro talento: o controlo da respiração. Os Navy SEALs aprendem a retirar o seu aparelho respiratório sem entrarem em pânico. É uma lição essencial que os prepara para uma possível falha no equipamento. Mas até os mergulhadores mais experientes só conseguem suster a respiração durante 2 ou 3 minutos. Em águas mais profundas, o ar dos pulmões é forçado a entrar no sangue. Quando regressamos à superfície, a pressão diminui e o ar expande-se. Se subirmos depressa demais, isto pode ser perigoso ou até fatal. Este estado pode causar paralisia e assusta todos os mergulhadores. Mas as focas têm uma técnica especial para evitar este problema. Expiram antes de mergulhar, esvaziando os pulmões. Enquanto que os homens regressam lentamente à superfície, as crias podem fazer como quiserem, pois todo o oxigênio de que precisam está armazenado no sangue e nos músculos, e não como gás que se pode expandir sob pressão. As focas também podem controlar o seu ritmo cardíaco enquanto mergulham a uma profundidade de 100 metros ou mais, fazendo-o abrandar para menos de 10 batimentos por minuto, de modo a conservarem o oxigênio no sangue durante o tempo que necessitarem. A exemplo de um mergulhador, é como se tivessem decidido previamente o tempo que vão estar submersas e calculando com precisão a quantidade de oxigênio necessária. As crias estão a tornar-se mestres no seu mundo marinho. A sua confiança dentro d'água é agora maior que em terra. Ainda estão a aprender a utilizar melhor as barbatanas e tentam aperfeiçoar ainda mais a sua forma de nadar, o que é motivo de inveja nos recrutas humanos. As barbatanas são extremamente úteis e permitem que a foca faça os movimentos mais subtis, como permanecer na vertical ou ficar imóvel à superfície para ver o que se está a passar nas rochas. As barbatanas do mergulhador são mais eficazes do que se ele utilizar apenas os pés, mas não se comparam a estes milagres da natureza. Em câmara lenta, vemos que as barbatanas se abrem durante a braçada e se fecham no regresso para minimizar o atrito. As barbatanas posteriores produzem um poderoso jato de água que impulsiona a foca para a frente a grande velocidade.
Mudar de direção exige apenas um movimento ligeiro das barbatanas. E a pequena cauda serve como estabilizador ou leme para aumentar o controlo. Após muitos anos de pesquisa, os investigadores ainda tentam aperfeiçoar uma versão artificial das barbatanas das focas. Estes são alguns dos protótipos. As diferentes criações têm bastante sucesso, mas encontrar uma solução eficaz que seja tão hidrodinâmica e que dê tanto impulso como a barbatana da foca tem sido impossível. Até agora, os recrutas têm tido sorte. E o seu treino tem sido abençoado com sol e águas calmas. Mas o derradeiro teste de sobrevivência irá ocorrer quando os ventos de uma tempestade fustigarem o mar e o transformarem num redemoinho temível. Os Navy Seals devem aprender a conduzir o barco nas mais variadas condições. Os marujos podem regressar à costa, mas as focas nem sempre podem dar-se esse luxo. Embora as crias sejam nadadoras naturais, também têm dificuldades em mares revoltos. E nem sempre terão um instrutor por perto para as ajudar. Enquanto uma tempestade se aproxima da costa da Califórnia, os recrutas estão em perigo. Esta progenitora e a sua cria sobreviveram e procuram o refúgio da praia. Estas duas não tiveram tanta sorte. A cria era recém-nascida e pode ter sido arrastada contra as rochas. Mas os instintos maternais são fortes e uma progenitora protege a sua cria morta durante horas ou até dias, afastando gaivotas e outros animais. Num ano mau, mais de 1/3 de todos os recrutas das focas acabam por não sobreviver até ao fim do curso. O mar pode ser cruel. Após 4 semanas, está na altura de os instrutores das focas se separarem dos recrutas. Embora esteja bastante crescida, esta cria negra ainda chama pela progenitora, mas ela voltou ao mar para se alimentar finalmente. Algumas crias apenas procuram mais rações e tentam até roubar as das outras focas.
Mas esta é uma veterana e conhece as regras. O seu leite não é para ele. O legado da sua progenitora deu-lhe as noções elementares de sobrevivência e uma camada de gordura para sobreviver ao frio. Para os homens, a maior ameaça no mar é a hipotermia. Perdemos 25 vezes mais depressa o calor corporal quando estamos molhados do que quando estamos secos. Nos mares gelados, sem proteção, um homem pode morrer em menos de 15 minutos. Mas as focas são capazes de sobreviver quase indefinidamente nas águas mais frias. Debaixo do seu pelo impermeável está uma camada de gordura que oferece uma proteção equivalente a 3 cobertores grossos. A forma do corpo também as protege. Arredondado e curto, retém melhor o calor do que os corpos magros e esguios. Dormir ao sol após uma noite fria de caça no mar é uma forma excelente de conservar a energia e recuperar o calor corporal. Mas a última coisa que alguém que toma banhos de sol quer é molhar-se. Enquanto as focas se bronzeiam, os homens continuam a ser sujeitos à água gelada e à privação do sono. É um teste final à coragem e persistência dos recrutas. Pelo contrário, as crias escolhem muitas vezes dormir no mar. E podem ficar assim, a flutuar calmamente nas correntes durante mais de 1 hora. Os homens agora sentem-se mais seguros na água. Os meses de treino aturado compensaram e passaram de nadadores medíocres para mergulhadores bem preparados. As jovens focas não têm igual em termos de desempenho subaquático. Mas em cada dia passado entre as frondes das algas, há algo de novo para ver e que satisfaz a sua curiosidade natural. Independentes das suas progenitoras, começam a criar elos com os outros recrutas e, como muitos adolescentes, começam a experimentar uma vida social mais complexa. Aqui, nas águas costeiras pouco profundas, homens e focas observam-se. O contraste na habilidade subaquática é agora menos pronunciado, apesar das focas terem muitas vantagens naturais. Os seus corpos redondos e alongados são dotados para a velocidade e a agilidade. A velocidade depende da área corporal que está em contacto com a água. Quanto mais pequena é a área, menor é a resistência. Por estranho que pareça, a foca tem quase menos 1/4 da área corporal de um animal terrestre do mesmo tamanho. Perderam mesmo as orelhas na busca de mais velocidade. Comparativamente, podem ver-nos como criaturas marinhas trapalhonas. Mas os seres humanos também passam os primeiros períodos de vida envoltos em fluido. O ritmo cardíaco de um recém-nascido diminui na água, como acontece com as focas quando mergulham. Talvez haja alguma verdade na teoria que diz que a nossa capacidade de adaptação à água é o legado de um antigo elo com animais marinhos. O facto de os homens tentarem ser mais como as focas
Não é nada do outro mundo. As focas macho, tal como os homens, gostam da companhia umas das outras. Como num grupo, demonstram um comportamento estranho e de ritual. Com uma forte pancada da barbatana superior na superfície, um jovem macho exige atenção. É um convite para os outros se juntarem a ele. Depois de acabarem as pancadas, os membros do grupo esfregam todos os pelos do focinho com os corpos entrelaçados, sem perderem um momento da canção. Ninguém sabe exatamente por que razão fazem isto, mas pensa-se que pode ser um ensaio de cortejamento. A arte difícil de atrair um parceiro para acasalar num vasto território subaquático. No final do ritual, por vezes os machos agarram-se numa espécie de acasalamento a fingir. Ao longo da primavera e do verão, as vocalizações das focas podem ser ouvidas em toda a costa californiana. Os recrutas dos Navy SEALs devem nadar até uma base inimiga do outro lado da baía. Foram ensinados a ser tão discretos quanto possível. Os homens estão habituados a nadar durante longas distâncias, até 8 quilómetros. Mas para uma foca, isso é como passear. A sua missão é perseguir e apanhar peixes. Alguns raids noturnos podem levá-las numa viagem de ida e volta de 100 quilómetros, dependendo da localização dos melhores cardumes. Os Navy SEALs dependem de uma bússola, mas as focas conseguem sempre regressar à mesma praia graças ao seu sistema de orientação único. No meio da escuridão é difícil ver um ponteiro, e no mar aberto é fácil perder a orientação. É difícil saber como as focas se orientam. E esta é uma questão que continua a intrigar os investigadores. Todas as noites, as focas regressam aos locais de caça onde os peixes estão presas fáceis, mesmo no escuro. Os pelos do focinho são órgãos táteis e permitem detectar a presa. Extremamente sensíveis à vibração, captam as mais pequenas perturbações na água. As focas até conseguem detectar os movimentos de peixes lentos 2 minutos após terem sido produzidos. Silenciosamente, abeiram-se da presa e, guiadas pelos pelos do focinho, aproximam-se para a captura. Mas estão em território inimigo. Estes exercícios de combate devem ser bastante próximos da realidade para prepararem os homens para os inimigos mais implacáveis. Para lá das frondes das algas fica o território do grande tubarão branco. Para chegarem à área de alimentação, as focas devem atravessar as linhas inimigas, uma aventura arriscada, e algumas focas ainda ostentam as cicatrizes. A primeira lição das táticas de evasão é não ser visto. Ficar junto ao leito do mar é a melhor forma de se nadar através do território inimigo, sem ser detectado. As focas acabaram finalmente a dura escola do mar. Os homens também terminaram o mais exigente dos regimes de treino. São a elite dos selecionados, daqueles que merecem o título de Navy SEALs.
we will be there. Completamente treinada nas técnicas de mergulho e natação, estratégias de sobrevivência em tempestades e táticas de evasão ao inimigo, uma foca pode viver aqui na costa da Califórnia até atingir os 30 anos. E para o ano, se caminharem ao longo de uma praia e engolir um homem de pequena estatura, para já não falar de um caimão pequeno. Mas prefere, de longe, os caimões jovens, detectando-os na escuridão pelo olfato. Simultaneamente, outra criatura esguia prepara a sua atividade noturna nas águas mais profundas, utilizando a detecção eletrónica. A enguia elétrica assemelha-se a um contador Geiger flutuante, com a diferença que detecta as pequenas cargas elétricas que todos os animais produzem quando utilizam os músculos. Detecta a eletricidade e também a descarrega. A última coisa que aquele pequeno peixe sentiu foi uma descarga de 500 volts. A enguia elétrica possui uma visão deficiente, mas isso pouco importa. A maioria dos predadores noturnos não quer ser que caça outros animais que vivem na água a partir do exterior, tenha à partida uma desvantagem sensorial. Empoleirada numa árvore, uma coruja pescadora de pele não consegue ouvir, cheirar ou sentir as vibrações dos peixes. Pode apenas olhar para o rio e ficar muito contente se houver luar. Mas é quanto basta. Possui olhos adaptados à visão noturna como todas as corujas, mas um pouco melhores. Também tem patas sem pernas como as da águia, que não aumentam o atrito na água. O bico tem forma de gancho e as patas são guarnecidas de espigões para sujeitar os peixes. Pode operar a partir de uma árvore, mas é uma criatura do rio como eles. Um rio na Flórida que se vai... Do ponto de vista de uma ave aquática, um lago extenso e de águas pouco profundas em qualquer parte do mundo é um depósito brilhante de presas fáceis. Na África Austral, um guarda-rios utiliza o truque dos espelhos. E um vairão transforma-se numa oferta utilizada durante a corte. Dentro de algumas semanas, a vida tornar-se-á mais complicada, com ovos e depois crias amontoadas no ninho. Mas por enquanto a rotina diária consiste em estar empoleirado, alisar as penas, agradar ao parceiro e observar a comida a nadar. Os lagos de águas pouco profundas não proporcionam alimento apenas às aves. O cobre-leixo fulvo, uma espécie de antílope que habita junto dos lagos, vem pastar nos canaviais. Os herbívoros estão no topo da lista dos carnívoros locais, terrestres e aquáticos. Os crocodilos atacam os herbívoros nas margens dos lagos, desde os tempos em que os herbívoros eram dinossauros. Durante 200 milhões de anos, os crocodilos pouco mudaram. A mesma forma, a mesma força
a mesma atuação furtiva e a mesma estratégia. Quando certas características funcionam muito bem, não são alteradas pela evolução. Mas os cobes não são totalmente indefesos. Podem estar mergulhados até à garupa no lago, mas conseguem movimentar-se com rapidez surpreendente. Os olhos vigiam constantemente a superfície da água, mas por vezes o truque do espelho funciona ao contrário. Quando a luz incide sobre as águas, sob um certo ângulo, é difícil distinguir mais do que o seu brilho. O facto é que a superfície espelhada das águas favorece os predadores. Para outros animais que vivem noutra dimensão, a superfície da água não se limita a apresentar problemas ópticos. A maioria dos insetos é demasiado leve para se afundar. Mas para seres minúsculos, a superfície pode ser tão pegajosa como o papel mata-moscas. A menos que estejam equipados para se manterem à superfície. Esta é um verdadeiro papel mata-moscas para uma mosca do esterco, mas um ringue para um alfaiate. O segredo está na distribuição de peso. As patas de um alfaiate são bem separadas e são peludas. Embora façam reentrâncias na superfície, nunca a penetram. Uma vespa, comparativamente mais corpulenta, não consegue sequer erguer o ferrão. E os alfaiates injetam-lhe sucos digestivos e esperam que as entranhas da vespa se liquefaçam. Existem outros animais maiores que também conseguem andar sobre a água. Um jassanã precisa de uma pequena ajuda das folhas dos jacintos d'água. Também tira vantagens da mesma leveza que permite as outras aves voarem, mas distribui o peso pelos dedos espalmados como sapatas para a neve. E como um gigantesco alfaiate, vai apanhando insetos que caíram na água. Para um réptil aquático, a superfície é o acesso ao ar que respira. Os antepassados da tartaruga de carapaça mole eram animais terrestres e quando ela quer apanhar peixes, assemelha-se a eles. O melhor processo é armar-lhes uma emboscada e inverter a tática dos predadores de peixes que vêm da superfície, enterrando-se no fundo. Sem o estorvo da carapaça e do corpo, esta tartaruga transforma-se numa cobra fixa. O seu pescoço extensível permite-lhe um grande alcance. As formas de apanhar peixe criadas pela natureza não têm fim. Mas os rios têm, geralmente no mar, mas nem sempre. Este lago do Vale do Rift, em África, é o fim de um rio. A única forma que a água tem de sair deste local é através da evaporação, o que torna o lago tão salgado que poucas criaturas o conseguem aguentar. É o caso de algas primitivas e aves muito resistentes. Os flamingos anões, caminhando pela água tão cáustica que queimaria as patas de outro animal qualquer,
filtram as algas com o bico curvo. E quando terminam a colheita, voam 160 km para chegar a casa. A colónia onde procriam, povoada por milhões de aves, também fica situada num lago semelhante, ainda mais salgado. Não existe nada aqui para além dos flamingos e das suas crias, muito bem protegidas. Neste local as crias estavam em segurança, mas agora que estão mais crescidas, têm de percorrer diariamente o caminho que conduz às fontes de água doce, situadas no extremo ocidental do lago, e onde existe a única água potável das redondezas. O que não lhes traria problemas se não se localizassem na única área do lago onde outros animais podem atravessar. Uma hiena. Um flamingo muito comestível. Ou talvez este, estropiado por uma concentração de sais que secaram. É quase demasiado fácil. Mas a razão por que não existem hordas de predadores na região é que os flamingos não procriam regularmente numa determinada época ou todos os anos, nem sequer na maioria dos anos. Por isso, quando um marabu olha do alto, é apenas por acaso que distingue 1 milhão de flamingos indefesos. Os marabus esfomeados conseguem avistar estas concentrações do ar, mas uma hiena cheia de sorte, não tendo que partilhar a comida com outras da sua espécie, podem empanturrar-se à vontade. E os flamingos, ao procriarem irregularmente nas águas menos hospitaleiras do mundo, acabam por perder um mínimo de crias. E por fim, a maioria dos rios Após uma migração de milhares de quilómetros, um bando de pilritos atinge um estuário localizado no norte da Europa para se juntar a outras aves costeiras e explorar a abundância de comida que o rio transportou consigo das montanhas e vales. Pequenas partículas alimentares são filtradas da água pelos vermes, caranguejos e outros pequenos crustáceos e são concentradas como que enlatadas, para benefício das aves. Um ostraceiro parece saber exatamente onde a sua comida se enterrou. Um maçarico real põe delicadamente fora de combate um caranguejo. As andorinhas do mar bombardeiam um cardume de peixes. Nenhuma das tentativas falha o alvo. Estes salmões do Pacífico concentram-se para o assalto ao interior do Alasca. Vão ter de enfrentar toda a espécie de dificuldades, mas não têm outra opção. Se as suas instruções genéticas os mandam voltar às águas pouco profundas onde nasceram, todos o farão ou morrerão durante a tentativa. No final, todos morrerão, mas a questão essencial para cada um dos peixes consiste em saber se perecem
antes ou depois da desova. Embora não pareça, este salmão venceu. O urso pardo apanhou-o durante os breves momentos de descanso que seguem à desova. A sua linhagem familiar terá continuidade. E é isso que importa. Outra zona de águas pouco profundas e mais um urso pardo. E mais uma patuscada. Este urso está a realizar a pesca mais importante da sua vida. A primeira que efetua sozinho, sem a mãe. O seu irmão gêmeo passa pelas mesmas dificuldades. Tenhamos de aprender a pescar enquanto vão pescando. O inverno aproxima-se rapidamente e se os jovens ursos não conseguirem dominar a técnica de apanhar salmões e engordarem cerca de 100 quilos cada um, nenhum deles verá a primavera. Até agora apanharam alguns salmões feridos e outros despojos. Mas terão de pescar melhor se quiserem sobreviver. As suas vidas e os seus genes, tanto quanto os dos salmões, correm perigo. Um dos ursos apanhou finalmente o jeito. É possível que consiga sobreviver ao inverno. O outro não. Quanto ao salmão, este perdeu. Ainda não tinha desovado. Os ovos, cheios de nutrientes destinados a alimentar os recém-nascidos, servem de sustento a um jovem urso. O gêmeo tem de continuar a tentar. Mas é difícil apanhar os salmões antes da desova. Por que será que os predadores não se juntam nos locais de desova, deixando os peixes cumprirem a missão da sua vida? Ou seja, largar os ovos e o líquido seminal. Podiam depois comê-los, quando morressem naturalmente. Ao fim e ao cabo, toda esta quantidade de peixes parece um desperdício. Mas não é assim. Os corpos em decomposição servem de alimento aos insetos, que vão, por sua vez, alimentar o peixe miúdo, possibilitando-lhe um início de vida essencial à sobrevivência. E quando um salmão se livra das ovas, os nutrientes abandonam-lhes o corpo como o ar se esvazia de um balão. É como se os predadores dos peixes soubessem que os salmões, que ainda possuem alguma energia, representam uma refeição muito melhor. Ainda que sejam mais difíceis de apanhar. Enquanto as águias pesqueiras apanham o seu quinhão do banquete que nadou rio acima, é o fim da linha para os salmões. Mas é simultaneamente o começo de novas vidas e de novos desafios.
Toda a matéria viva que subiu o rio no corpo dos peixes é finalmente processada pelos organismos de outros seres. Aves, insetos, ursos, lontras, outros peixes e peixes recém-nascidos. Durante o inverno rigoroso que se avizinha, muitos destes morrerão por seu turno. Mas sem a morte não teriam lugar os nascimentos. Sem morte não haveria vida. Grue et de proies étranges qui vivent sur une autre échelle de temps. L'électricité qu'elle produit suffirait à allumer brièvement une centaine d'ampoules de 40 watts. Pour alimenter ces chocs électriques, la torpille dispose d'un millier de muscles modifiés, à peu près le 6e de son poids. Comme des batteries sur chaque côté de son corps, il génère et emmagasine l'électricité qui pourra à tout moment assommer une proie ou dissuader un prédateur. Sempre tentar novamente. Mais uma vez a leoa ataca, mas agora vamos continuar com o resto da manada. A manada em pânico torna o progresso mais lento e a leoa não perde tempo ao ver a sua oportunidade. Em solo firme, a leoa consegue aproximar-se rapidamente da retaguarda. E é na retaguarda que o coice é mais eficaz. Mesmo no focinho. Desta vez é a leoa que comete o erro. Felizmente para ela, o erro não é fatal. Mission successful. End of level 1. Level 2. Thompson's gazelle. Common grazer on the short grass plains. Sobreviver a este nível será um desafio maior. Há agora mais fatores a considerar numa situação potencialmente perigosa. Mas vamos começar por observar as gazelas com mais cuidado. São semelhantes às zebras em muitos aspectos, mas são muito mais pequenas. Têm apenas 60 centímetros de altura e têm 1/10 do seu peso. Vivem em manadas e pastam na savana aberta, o que as torna vulneráveis a vários predadores. Este é o seu pacote de sobrevivência. Speed, very fast, 80 kilometers an hour. Only a cheetah is faster. Senses, hearing, smell and vision good. Designed for monitoring the open plains. Weapons, sharp horns, but they only intimidate small predators. Useless against large animals. Special feature, stotting. A high bouncing gait that shows a predator a good level of fitness and alerts herd members to danger. Quando um grupo de fêmeas se alimenta em conjunto, isso pode indicar a presença de membros mais jovens por perto. Mission for level 2, protect fawn. Protegê-las não vai ser fácil. A maioria das crias não sobrevive ao seu primeiro ano. Os adultos são pequenos, mas as crias são minúsculas. E até uma águia pode levar uma. Durante os primeiros 2 meses, passam 2 horas por dia em espaço aberto. Durante o resto do tempo, ficam imóveis no meio da erva mais comprida. Estão bem escondidas e têm um talento especial. As suas glândulas odoríferas ainda não funcionam, por isso não cheiram. Na erva comprida desaparecem completamente. As progenitoras ficam por perto, mas não demasiado. Não querem revelar os esconderijos das crias.
Na savana, há muitos predadores à espera de um sinal para uma refeição fácil. Warning, golden jackals approaching. Os chacais dourados são os principais predadores das crias de gazela. Embora não sejam perigosos para os adultos, na época de acasalamento as crias são a principal fonte de alimento dos chacais. São caçadores metódicos. Percorrem o terreno à volta do local onde as fêmeas estão a pastar e sabem que há crias escondidas na erva. Esta aproximação meticulosa significa que é apenas uma questão de tempo até encontrarem a sua presa. Mesmo debaixo de tanta pressão, é importante que a progenitora não entre em pânico, pois isso faria a cria sair do esconderijo. Isto é uma batalha de nervos e a sorte desempenha aqui um papel importante. Os chacais aumentam bastante a sua possibilidade de sucesso ao trabalharem aos pares. Um chacal apenas irá conseguir encontrar uma cria em cada 7 caçadas. No entanto, um par irá ter sucesso em 50% das vezes. Um chacal está agora perigosamente próximo. Esta situação é demasiado arriscada e a progenitora tem de agir. Selecting weapons. Um chacal está agora fora do caminho, mas onde estará o outro? Esta é a vantagem do trabalho em equipa. Com a progenitora demasiado longe para poder fazer alguma coisa, a área onde se encontra a cria está agora livre para ser investigada. A cria é inodora e está tão bem escondida que o chacal quase teria de a pisar para a encontrar. Os chacais não passam muito tempo numa dada área. Eles sabem que há crias por todo lado. Desistem e tentam a sua sorte noutro lugar. A progenitora escolheu um bom esconderijo e desta vez a sorte esteve do seu lado. Mas na savana nunca se sabe o que está à espreita. Os babuínos vieram juntar-se à manada. Isto não se pode considerar anormal. Ambos se alimentam de erva e os babuínos e as gazelas são muitas vezes vistos juntos. As suas mãos hábeis são excelentes para arrancar sementes e raízes. Mas a erva é um alimento pouco nutritivo, pelo que é preciso consumir a quantidade suficiente para ter energia, e isso exige um trabalho a tempo inteiro. Mas os babuínos têm fama de oportunistas
Se tiverem hipótese, consomem carne. E nesta altura do ano, essas oportunidades são comuns. O pacífico animal torna-se um predador. Desta vez não é uma questão de sorte, mas sim uma questão de tempo até a cria ser apanhada. O babuíno tenta enganar a cria mostrando um ar de indiferença, mas está sempre a reduzir a distância. A progenitora está demasiado ocupada com a alimentação e não parece reparar no perigo. Warning, senses on minimum. A cria não recebe qualquer informação da sua progenitora, pelo que depende apenas do seu instinto. A cria tem medo de tudo que não seja familiar e que se aproxime dela. Felizmente o babuíno não a enganou e fugiu a tempo. Ao saltar, mostra ao babuíno que está em forma e é saudável. O babuíno nunca conseguirá apanhar um dos animais mais rápidos da savana. Mission successful. End of level 2. Level 3. Banded mongoose is foraging on the open savanna. Mission: get to cover of trees. Os mangustos encontram-se normalmente perto do bosque e raramente se aventuram em áreas abertas. Cada um tem apenas o tamanho de um gato e a savana é um espaço amplo para animais tão pequenos. Sobreviver a esta viagem será muito difícil. Speed maximum 30 kilometers an hour, but only for short distances. Weapons, sharp teeth and claws, but only useful against small animals. Senses, hearing and eyesight acute, so in a group they have excellent all-round cover. Special skill, by rearing heads, spitting and snapping in a pack, they appear as one large aggressive animal, deterring an attacker. E é por isso que os mangustos só são vistos em grupos muito unidos. Viajam até 10 km por dia à procura de alimento. Mas estão sempre a chamar uns pelos outros e mantêm-se todos muito próximos. Nesta planície aberta, são altamente vulneráveis e precisam de estar ainda mais atentos. Senses on maximum. Cada animal procura regularmente sinais de perigo, por isso o grupo está continuamente vigilante. Danger, eagle approaching. Esta é uma águia marcial, uma verdadeira ameaça. Poderia facilmente levar um mangusto adulto. O grupo procura refúgio nas árvores. Warning, eagle attack, 3 seconds to contact. Tree cover 10 seconds away. Selecting special feature. O seu comportamento em grupo serviu para evitar o ataque. Felizmente era uma ave jovem. Se fosse um adulto experiente, poderiam não ter tido tanta sorte. O grupo chegou em segurança à sombra da árvore. Missão bem-sucedida? Ainda não. Uma árvore é um local de luxo e pode atrair muitos visitantes indesejados.
E aqui estão eles, a caminhar diretamente para a árvore. Selecting senses to maximum. Os leões não costumam incomodar-se com mangustos e está demasiado calor para caçar. Mesmo assim, não é prudente correr risco. Warning, lions approaching. Selecting speed. O grupo espalha-se em pânico e os mangustos escondem-se onde podem. Agora estão em segurança, mas o grupo está dividido e sitiado. Um grupo dividido fica muito enfraquecido e todos os membros estão nervosos. Pior ainda, um membro ficou isolado. Isto é um desastre e mostra o lado negativo da vida em grupo. Um elemento sozinho não consegue funcionar. Vamos rever os talentos de sobrevivência. Speed, low compared to lion. Weapons, too weak. Special skill, deactivated. O instinto do mangusto leva-o a ficar com o grupo e os seus chamamentos só pioram a situação. É algo irresistível para uma jovem leoa. Mission terminated. End of level 3. Level 4. Troop of baboons roosting in a tree. Mission, survive the night. Todas as noites, os babuínos que passam a maior parte do dia ao nível do solo sobem às árvores por uma boa razão. Este é o lugar mais seguro. A noite africana é muito perigosa. Os babuínos são naturalmente inteligentes e têm características específicas que os ajudam a sobreviver. Speed, limited on the ground, maximum 30 kilometers an hour, but strong arms and legs means they're very agile in trees. Senses, very similar to humans, sight poor at night. Weapons, strong and powerful upper body with damaging bite. Special skill, communication, which allows a coordinated response to an attack. Esta noite os babuínos estão com sorte. A lua está cheia e proporciona alguma visibilidade. Mesmo assim é difícil ver em condições. Uma câmara especial irá ajudar-nos a ver o que se passa. O ar noturno fervilha de sons e os babuínos esforçam-se por ouvir algo que possa assinalar perigo. Selecting senses to maximum. Passam a noite a descansar, aos poucos. No solo da floresta há um caçador solitário. Um predador cuja perícia ultrapassa todos os outros na calada da noite. O leopardo. Estar a 10 metros do chão não oferece qualquer proteção contra este caçador especialista. Mas o intruso foi visto. Selecting special skill. Isto é um grito de guerra.
Dentro de segundos, o efeito surpresa do leopardo desaparece e o seu silêncio deixa de valer. Os babuínos realizam uma manobra quase militar. As fêmeas e as crias sobem e afastam-se do perigo, enquanto que os machos descem cuidadosamente, gritando e abanando os ramos para mostrar a sua força. O leopardo está agora em apuros. 2 ou 3 babuínos adultos a trabalharem em conjunto podem magoá-lo seriamente e estão a aproximar-se. Selecting weapons. Para o leopardo, a retirada parece ser a única opção. Mas é aí que a sorte do babuíno muda. Agora tudo se inverteu. Sem a luz da lua, os babuínos ficam praticamente cegos. Os olhos de um leopardo têm muito mais células receptoras de luz. E mesmo no escuro podem ver tudo. Aproxima-se do jovem macho solitário. É a oportunidade que esperava. Um babuíno isolado é um alvo fácil. O leopardo consegue ver o babuíno. O babuíno não consegue ver o leopardo. Isolado, na escuridão total e com barulho confuso a toda a volta, o babuíno entra em pânico. Selecting speed. Acaba por cair. As nuvens que cobrem a lua e o cálculo falhado da distância combinam-se para selar o destino do babuíno. End of level 4. End of game. Como vimos, a sobrevivência na savana é algo muito arriscado. Claro que os animais não podem passar todo o dia num estado de alerta máximo, mas cada dia trará algum elemento de perigo. É evidente que, juntamente com os talentos naturais e o cálculo, estão presentes fatores imprevisíveis como a sorte e o destino. Podemos pensar que temos tudo controlado, mas muitas vezes passa-se exatamente o contrário. Life isn't always as straightforward as it may seem. Our day of being an animal has come to an end. But for the animals themselves, it's a continuing battle. Este programa é patrocinado pelo filme E.T. Vem ao Circo Encantado dos Brinquedos do Continente e coleciona os 4 puzzles que eu tenho para ti. Todas as semanas há um diferente. Boa tarde. O Benfica perdeu pela 3ª vez na Superliga este ano. Uma semana depois da goleada ao Paços de Ferreira, a equipa encarnada provou ser capaz do melhor e do pior ao perder na Póvoa. 2-1 foi o resultado final. O Varzim adiantou-se no marcador aos 37 minutos com um gol de Gilmar.